E nessa quinta-feira foi a vez do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ser sabatinado pelos âncoras do Jornal Nacional, César Tralli e Renata Vasconcelos. E entre os diversos assuntos que foram tratados, um detalhe não passou despercebido, quando o presidente afirmou que nunca viu a lobista Roberta Luxinger. Isso porque na própria conta de Instagram da Roberta, há pelo menos 2 fotos ao lado de Lula no ano de 2023. Lembrando que Roberta Luxinger é investigada em 2 inquéritos no Supremo Tribunal Federal por suspeita de tráfico de influência. As apurações também incluem o filho mais velho de Lula, o Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido como Lulinha. Eu estou ao vivo com o repórter André Chaldres, da coluna Andresa Matais, e já te pergunto, André, você acredita que essa pode ter sido uma estratégia de campanha ou o presidente apenas esqueceu dessas imagens? Olá, Fábio. Olá, ouvinte. Boa tarde para todos. Eu acho que foi um lapso, viu, do presidente Lula. Se foi uma estratégia, assim, foi uma estratégia de centavos. Eu, se fosse Lula, demitiria a pessoa que deu essa ideia, se foi uma coisa deliberada, porque, assim, ideia de jirico, né, como a gente fala lá em Vila Velha, Espírito Santo, né? Ideia de jirico, porque no momento seguinte da fala do presidente Lula, todos os concorrentes dele já estavam lá, já tinha foto guardada, engatilhada para postar, parece. Então, Flávio Bolsonaro, Renan Santos e Romeu Zema saíram com a foto no mesmo instante, assim, falando, não, Lula disse que não conhece, nunca esteve perto da Roberta Luxinger. Obviamente é mentira, né? Tem foto dos dois por aí, tem registros de entrada da Roberta Luxinger no Palácio do Planalto. Então, assim, essa não dá para meter, Rafael. Realmente ficou meio ruim para o Lula, isso daí foi um lapso, eu acredito, tenha sido um erro da parte dele, né, ali na hora, de nervosismo, enfim. Ele poderia ter dito muita coisa, ele poderia ter dito, não, eu já encontrei com ela, mas nunca ofereci cargo para ela. Eu já me encontrei com ela, mas a gente nunca conversou realmente, eu só bati foto com ela em evento social, que, aliás, é uma coisa que todo político faz, tá, gente? É bastante comum, não é só porque você tem uma foto com um político que você é amigão dele, conhece ele e tal, precisa de mais coisa para além disso, né? Então o Lula poderia ter falado isso, ele poderia ter falado, olha, eu só tirei a foto, mas não conheço, nunca troquei ideia, nunca me reuni, etc. Ainda estaria dentro do campo do plausível. Agora, dizer que nunca chegou nem perto da Roberta Luxinger aí já é um pouco demais, né? Então, foi um mole aí do Lula na entrevista. Eu achei... foi a primeira vez que o presidente Lula foi realmente entrevistado, né? Porque até então ele só estava fazendo entrevista meio chapa branca, assim, sem grandes confrontações, sem ser realmente questionado sobre esses temas. E dessa ontem foi a primeira entrevista realmente séria, né? Uma entrevista de verdade do presidente Lula. E aí ele mostrou bastante nervosismo a ponto de cometer essa falha aí. O Lula, que é tão aclamado pela sua habilidade retórica, que ele tem mesmo, dessa vez ele pisou na banana, Rafael. Um problema nessas candidaturas, essas questões de fotos e pessoas que têm relação com a justiça, porque recentemente a gente teve aquela do Flávio Bolsonaro com o sicário, que o ICL Notícias trouxe, agora o presidente Lula disse que não conhece e aparecem essas imagens. O quão você acha que esse lapso de memória, vamos botar aqui, pode prejudicar de fato a campanha do presidente, já que o assunto Lulinha é o principal pedra no sapato dele durante essa campanha, esse início de campanha, né? Estamos na 2ª semana. Rafael, eu acho que, e eu vou repetir uma coisa que o colega Igor Gadelha colocou aqui mais cedo, que o presidente Lula não foi assim, a estratégia de comunicação de imprensa dele não foi muito sagaz, porque ele poderia ter esvaziado essa questão, Rafael, se ele tivesse falado mais sobre esse assunto em outros momentos. Então, por exemplo, se o presidente Lula tivesse aproveitado essa semana o evento que ele deu uma coletiva de imprensa aqui em Brasília, lá no QG do Exército, ali no setor militar urbano. Se ele tivesse aproveitado essa coletiva para falar sobre esse caso, talvez ele já tivesse esvaziado um pouco essas perguntas. Você concorda comigo? Porque daí já não teria necessidade do Jornal Nacional passar 20 minutos martelando o tema de corrupção, né? Então ele teria ali respondido já alguma coisa, já não seria um assunto tão novo assim, e aí ele poderia seguir adiante, falar de outras coisas, falar de proposta, falar de temas outros que não só ficar no corner ali apanhando, falando de casos de corrupção, né? Eu não gostei muito do desempenho do Lula nessa sabatina, eu achei que ele foi mal nessa parte da corrupção, né? Foi mal ao cometer esse lapso da Roberta Luxinger,
falou muito mal, Rafael, sobre orçamento público. Foi assim, estarrecedor o Lula falar sobre o primeiro e o segundo mandato dele. Falou, não, eu sempre fiz superávit primário no meu primeiro e no meu segundo mandato. Lula, isso foi há quase 20 anos atrás, entendeu? Você precisa falar do seu mandato agora. Você precisa falar o que você vai fazer com a dívida pública nos próximos anos, se você for eleito. E não falar de algo que se passou há 10, 15, 20 anos atrás, né? Então, bastante preocupante, eu diria até, essa parte da entrevista dele. Para mim foi o verdadeiro destaque, foi esse momento sobre dívida pública, que ele desfez, inclusive, o trabalho que o ministro da Fazenda dele, o Dario Durigan, vem tentando fazer, de convencer o mercado, enfim, os economistas, de que, de fato, o governo tem uma preocupação com o fiscal. O Lula meio que jogou pelos ares esse trabalho aí do Dario. E é isso, né? Assim, eu achei importante essa entrevista dele. Vamos ver como é que ela vai se refletir, né? Assim, é sempre bom lembrar que o Jornal Nacional é um canhão de audiência, né? Ele é o principal programa noticioso do Brasil, né? Assim, acho que de todos os meios de comunicação não tem nada que tenha uma audiência tão grande, tão massiva quanto o Jornal Nacional, né? Então, meu avô vê Jornal Nacional, o seu avô possivelmente vê também, a Dona Maria vê, todo mundo vê esse negócio praticamente, né? Então, tem um peso realmente grande. Vamos ver se isso vai se refletir ou não nas pesquisas, Rafael. O meu avô, o Finaldo Seu Hildo, ele obviamente amava o Jornal Nacional, mas uma ideia que eu tinha é de que ele via as novelas e dizia, não, vou sentar aqui para ver novela porque eu estou esperando o Jornal Nacional. Mas sempre que o Jornal Nacional terminava, ele assistia a novela seguinte. Eu ficava, vovô, eu acho que o senhor gosta de novela. Ele, não gosto de novela, só estou pelo jornal. Mas voltando aqui ao assunto principal... Meu avô era assim também, doutor Ivan. Ele sempre... não, só assiste pelo jornal, mas assistiu as novelas todo dia. Desde 6 da tarde estava lá. Exato. Capaz de pegar até Malhação, mas ele não assistia Malhação, não. Esse ele pulava mesmo. E eu queria só, se você, então, na tua opinião, pudesse responder, então, essas perguntas que eu fiz no início. Você acha que agora que houve esse lapso, que houve toda essa exposição das fotos do Lula ao lado da Roberta, ele deve vir a público, ou a campanha deve vir a público se explicar, ou é melhor deixar essa história de lado e acabar entrando de novo nessa questão de não comentar esse assunto? Olha, não sei, Rafael. Honestamente, nunca fiz campanha. Seria muita pretensão minha querer dizer para a campanha do Lula o que fazer, porque ele já ganhou 3 eleições presidenciais, eu não ganhei nenhuma. Então, assim, não vou me atrever a dizer ao Lula o que ele tem que fazer. Eu acho, na minha opinião, que é melhor ele mudar de assunto mesmo. Eu acho melhor ele... já falou, beleza, já deu os esclarecimentos na medida do possível. Agora é tocar para frente, falar de outros temas, falar de propostas, falar do que ele quer fazer, enfim... Se eu fosse ele, faria isso, mas eu não tenho aqui essa pretensão de ensinar o padre a rezar a missa, não. É isso, André Chalders. Obrigado por participar com a gente aqui no Agora Metrópolis. Obrigado, sempre um prazer. Vamos dar uma pausazinha rápida para você que está acompanhando a gente pela TV. Quem está no YouTube, agora a gente vai para